Olá, turma, bom dia! Está começando mais uma aula online na disciplina de matemática, hoje, segunda-feira. Então vamos para a aula de hoje, que é sobre divisão. Ah, tia, mas eu não entendi nem a multiplicação direito. Calma, gente. A gente vai estar interligando uma com a outra. E é interessante que na divisão eu vou estar usando tanto a multiplicação como a subtração. Então é muito bom que a gente sempre esteja exercitando e principalmente estudando a tabuada de multiplicação. Então, para dar início, pessoal, eu vou só mostrar um videozinho rapidinho para vocês em relação a esse conteúdo de divisão. Um videozinho didático, divertido, e uma animação que só para vocês pegarem um pouquinho, tá bom? E relembrarem. Eu preciso que vocês me ajudem a formar os times para os torneios que vão se realizar durante este ano. Quantos grupos nós temos que formar? Em total, são 24 alunos. Eu acho que poderíamos formar 4 grupos, entre meninos e meninas. Cada um deve ter a mesma quantidade de pessoas. Pois cada grupo vai ter 5 ou 6 meninos. Explique para nós como você calculou cada grupo. Fiz 4 círculos. Cada círculo é um grupo. Depois desenhei 24 rostos. Cada rosto é um aluno. E depois o que você fez? Fui colocando de um em um rosto dentro de cada círculo, até que ficaram todos os rostos dentro dos grupos, pondo em cada grupo a mesma quantidade de rostos, como disse a professora. Depois, é só contar a quantidade de rostos que você tem dentro de cada grupo e pronto. Cada grupo está formado por 6 alunos. Muito bem. Devo parabenizar vocês. Acabam de resolver o problema da divisão. Dividiram 24 meninos em 4 grupos. A cada grupo correspondem 6 meninos. Podemos fazer outro? Devemos dividir 12 doces entre 3 amigos. Quantos doces eu vou dar a cada um? 12 doces. Primeiro faço 12 traços e depois vou riscando cada 3. Pois vamos dar 4 doces para cada. Perfeito. Vocês já sabem resolver problemas com divisão. Parabéns. Quantas figurinhas você tem? 25. Bom, você tem que dividir essas 25 figurinhas entre 5 amigas. Como você pode calcular quantas vai dar a cada uma? Posso fazer 5 pilhas, como fizemos na escola. Bom, comece a distribuir. Vou colocando uma figurinha em cada pilha. Você o está fazendo muito bem, Lu. Pronto, já coloquei uma em cada pilha. Agora, coloco outra e assim continuo até acabar com todas. Ótimo, Lu. Você já sabe quanto corresponde a cada uma? Já, devo dar 5 para cada uma. Bom, o que você acaba de fazer é distribuir ou dividir 25 figurinhas entre 5 meninas. E a cada uma delas lhe correspondem 5 figurinhas. Então distribuir e dividir são a mesma coisa. São, muito bem. Bom, na página 118 vocês têm lá o Retomando a Divisão, né? O nome já diz Retomando. É um conteúdo que vocês já viram no terceiro ano e aqui vocês vão estar dando uma retomada, uma reforçada, para no quinto ano vocês chegarem já, ó, nota 10 e darem continuidade a esse conteúdo. Bom, diz lá, no primeiro dia de uma ação de combate à dengue, 48 funcionários se dividiram em grupos de 6 pessoas. Aí tem lá o cartaz, fora mosquito, combate à dengue, junte-se a nós. Aí a nossa amiguinha calculadora fala o seguinte: para repartir quantidades em partes iguais, utilizamos a divisão. Vamos estudar um pouco mais sobre essa operação? Vamos! Para determinar quantos grupos foram formados, devemos verificar quantas vezes o 6 cabe no 48, ou seja, efetuar 48 dividido por 6. Para isso, eu preciso saber a tabuada de multiplicar do 6. Então, ele traz lá, ó, a tabuada de multiplicar do 6. Aí tem 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. Eu vou ter que encontrar um número que eu multiplique por 6 que dê 48. Bom, ele já marcou aqui, ó. O 6 vezes 8, que deu 48. Então, de acordo com esse quadro, o número que multiplicado por 6 dá 48 como resultado é o 8. Assim, o 6 cabe 8 vezes no 48, pois 6 vezes 8 é igual a 48. Por isso que é tão importante sabermos a tabuada de multiplicar. Em relação a como fazer uma conta de dividir, vocês já sabem. Ele ia pegar o 48 e dividir por 6. Sempre nós vamos estar usando, ó, esse sinalzinho aqui. Então, ele fez lá. 48 dividido por 6 deu 8, porque 8 vezes 6 é 48. Aí ele vai estar fazendo uma subtração básica.
Como 8 vezes 6 deu 48, ele baixa 48 e faz a subtração, dando 0. Então, esse número, 48, eu vou chamar de dividendo. E o 6 eu vou chamar de divisor. Sempre o que vai estar aqui dentro desse espaço vai ser chamado de divisor. E esse que está fora eu chamo de dividendo, que é o número que eu vou dividir. Ok? O resultado aqui, ó, eu chamo de quociente. E o que sobra aqui na subtração, que eu sempre vou fazer, é o resto. Esse resto pode ser exato ou não exato. Então, existe a divisão exata e não exata. Bom, como o resto da divisão é igual a 0, dizemos que essa divisão é exata. Então, como eu falei para vocês, existe a divisão exata e a não exata. Ainda sobre o mesmo assunto em relação à ação de combate à dengue. Na página 119, ele diz: no segundo dia, a ação passou a contar com 59 funcionários. Era 48, agora no segundo dia foram para 59, que novamente se dividiram em grupo de 6 pessoas. Então, o que eles vão fazer? Dividir os 59 por 6. Como 6 vezes 10 é igual a 60, 60 é maior do que 59. O 6 não cabe 10 vezes no 59. Portanto, o 6 cabe 9 vezes no 59 e sobram 5. Opa, confundi aqui. O que foi que fizeram aqui para poder dar 9? Bom, como é 59 dividido por 6, o que foi que fizeram? Preciso primeiro saber a tabuada de multiplicar do 6. Então, eu precisaria multiplicar um número por 6 que desse 59, exatamente 59, ou próximo de 59, jamais ultrapassando 59. Então, como ela disse aqui, ó, 6 vezes 10 é 60, então passa de 59. Então, eu não posso colocar o 10. Então, ela usou o 9, né? 59 dividido por 6 deu 9. 9 vezes 6 dá 54. Então, ela repete lá o 50, ela baixa o 54, ela faz a subtração. 59 menos 54, resta 5. Então, aqui o resto ele já não é mais 0, ele é 5. Então, como o resto da divisão é diferente de 0, dizemos que essa divisão é não exata. Então, lá ele tem, ó, em relação ao primeiro dia, a quantidade de grupos formados no segundo dia foi: os grupos formados no dia seguinte foram 9. Já no primeiro dia foram 8. Então, no segundo dia foi menor do que no primeiro dia, foi maior ou igual? Aí vocês vão dizer, vocês vão justificar a resposta de vocês. Por que que no segundo dia o número foi maior do que no primeiro? 2. Com os funcionários que sobraram, formou-se outro grupo. Quantos funcionários tinham nesse grupo? Então, esse que sobrou, que ele fala, ó, é o resto. Então, formaria um grupo com 5 pessoas. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma divisão para nós estarmos fazendo a resolução dela, tá? Com apenas um divisor. Futuramente vocês vão estar vendo com 2, com 3 e assim por diante. Então, eu tenho lá 74 dividido por 6. Primeira coisa que eu devo saber é a tabuada de multiplicar do meu divisor. Todo número que eu vou dividir aqui, do divisor, eu preciso saber a tabuada de multiplicar dele. Então, eu tenho lá, como eu vou estar dividindo por 6, eu tenho que saber que 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3 é 18 e assim por diante. Ok? Pronto. Como que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou ver é se o primeiro número é maior do que o divisor. Se ele for maior, eu posso dividir 7 dividido por 6. Agora, se ele fosse menor, eu ia juntar os dois. Não é o caso aqui. O 7 é maior do que 6, então eu falo 7 dividido por 6. O 4 eu vou deixar para depois. Então, 7 dividido por 6. Eu vou pensar em um número que eu multiplique por 6 que dê igual a 7 ou próximo de 7. Jamais pode ultrapassar o 7. Então, eu vou lá, ó. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. Se eu multiplicar por 2, ele passa do 6. Então, eu não posso por 2, porque ele dá 12. Então, eu vou tentar por 1, né? 6 vezes 1 dá 6. Tá próximo de 7. Então, eu vou lá, pego esse 1. É o meu resultado aqui. Acabou minha divisão? Não. 6 vezes 1 é 6. Então, o que que eu faço? Eu coloco o 6 aqui embaixo, pessoal, que é para eu estar fazendo uma subtração básica. Vou lá, coloco 6. E agora, eu preciso fazer uma subtração. Como eu disse, eu deixo esse 4 para depois. Eu vou primeiro fazer essa subtração aqui, ó. 7 menos 6. Por que 6? Porque 1 vezes 6 é igual a 6. Então, eu vou diminuir 7 menos 6, que dá 1.
Agora sim eu vou pegar esse 4 e vou baixar ele. Vou baixar e vou colocar aqui ele do lado do 1. Pronto, 14. Agora, pessoal, eu vou pegar esse 14 e dividir por 6. Todo número que eu baixar eu tenho que dividir. Então, 14 dividido por 6. Preciso encontrar um número que eu multiplique por 6, que dê 14. Vou lá e olho na minha tabuada de multiplicar. Vou multiplicar... Eu sei que 6 vezes 1 é 6, então tá muito longe de 14. Então, eu vou tentar o 6 vezes 2, que dá 12. Ele é menor do que 14 e não ultrapassa o 14. Porque se eu colocar 6 vezes 3, dá 18. Passa do 14. Então, só me resta o 6 vezes 2, que dá 12. Então, eu pego esse 2 e adiciono ele aqui. Pronto. 2 vezes 6 dá 12. Então, esse resultado de 12, eu baixo aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui para eu fazer outra subtração. Falei para vocês que a gente tem que estar sabendo fazer subtração e multiplicação? Então, eu vou lá, faço outra subtração básica, 14 menos 12. 14 menos 12, pessoal, é 2. E eu já posso estar finalizando a minha divisão aqui. Então, esse resultado que eu vou encontrar aqui, que eu encontrei, eu vou chamá-lo de quociente. E esse outro que restou é o resto. Então, como ficou 2 aí, a minha divisão ela é uma divisão não exata. Se no lugar desse 2 fosse um 0, aí ela seria uma divisão exata. Lembrando que essa divisão ela tem muito mais coisa para se fazer. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês agora. Vou deixar ela do jeitinho que tá aqui. Então, eu vou deixar como exercício de novo para vocês estarem estudando a tabuada de multiplicar. Não adianta nada eu fazer contas de divisão se eu não souber a tabuada de multiplicação. Do 1 até o 10. E lembrando que sempre a multiplicação, todo número inicia do 0. Então, 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0. Porque o 0 também é um número, tá certo? Então, ele é muito importante na questão das divisões. Na atividade, pessoal, na questão 1, vocês têm 3 divisões para vocês efetuarem. Então, vocês vão estar completando o que falta. Então, na letra A, vocês têm lá 17 dividido por 4, na letra B, 30 dividido por 5 e na letra C, 53 dividido por 8. Vocês vão armar a continha exatamente dessa forma que eu coloquei na letra A. E eu vou estar respondendo aqui para vocês a letra A. Então, ele tem lá 17 dividido por 4. Eu vou pensar em um número que eu multiplique por 4, que dê 17 ou próximo de 17. Não pode ultrapassar o 17. Então, eu volto lá na minha tabuada de multiplicar. Eu já sei de cabeça, eu nem preciso olhar. E sei que 4 vezes 4 dá 16. Porque se eu multiplicar 4 vezes 5, dá 20. Passa de 17. Então, eu vou e coloco 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou, coloco 16 e faço uma subtração básica. 17 menos 16, que dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Às vezes nem precisa colocar esse 0, porque esse 0 ele só vai atrapalhar. Então, se não quiser colocar, não coloca. Pronto, meu quociente deu 4 e o resto deu 1. Então, essa minha divisão da letra A ela é uma divisão não exata, porque sobrou número e teve resto. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com a letra B e com a letra C. A número 2 é um probleminha que diz lá. Em um campeonato de futebol foram formados grupos com 4 times cada. Sabendo que 32 times participaram desse campeonato, quantos grupos foram formados? É muito importante que vocês se atentem a cada informação que o enunciado traz. Então, ele diz lá, foram formados grupos com 4 times cada, sabendo que 32 participaram desse campeonato. Então, vocês vão fazer a divisão 32 dividido por 4. Na questão 3, vocês vão observar os livros da Fabiana e vão responder a letra A e B. Na letra A, ele pergunta quantos livros a Fabiana possui. Vocês vão contar e depois colocar o resultado aí. Na letra B, sabendo que ela vai guardá-los em caixas com 7 livros cada, determine quantas caixas serão utilizadas. Então, depois que vocês descobrirem quantos livros, depois que vocês contarem quantos livros tem aí, vocês vão fazer a divisão por 7, porque são caixas com 7 livros. Então, é que número dividido por 7, aí vocês vão encontrar o resultado fazendo a divisão de vocês. Lembrando que vocês precisam saber a tabuada de multiplicar, vou estar sempre lembrando. E a última questão que vocês vão estar fazendo hoje é: 5 amigos pretendem dividir igualmente 89 bolinhas de gude entre eles e doar o restante, caso sobre alguma. Letra A, quantas bolinhas de gude cada um recebeu? Vocês vão fazer a divisão, pessoal. 89 dividido por 5, porque são 5 amigos. Então, vocês vão lá,
armem e efetuem a divisão e vão dizer se essa divisão ela é exata ou não exata e vão justificar a resposta de vocês. Bom, pessoal, essa é a atividade de hoje, ela é bem simples, então é mais para vocês estarem exercitando e qualquer dúvida eu estou aqui para tirar. Até a próxima!